Boa noite, amados irmãos. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês. Nesse momento que estamos passando pela essa pandemia, gostaria de deixar uma mensagem que está na Palavra de Deus, no Salmo 46, versículo de 1 a 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, boa tarde. Queria mandar uma mensagem para vocês. Eu sei que vocês estão reunidos em família, nós nunca mais estivemos juntos, congregados, e a gente sente muita saudade disso. Mas eu queria deixar uma palavra de Deus para fortalecer o coração de vocês, a história de um rei chamado Josafá. Aconteceu uma situação na vida de Josafá, que Josafá buscou o Senhor profundamente, era um servo de Deus, ele estabeleceu armazéns, ele realmente desenvolveu o reino de Israel de uma maneira fabulosa. Ele foi um servo de Deus, um homem fiel a Deus. Só que de repente veio um acontecimento muito trágico na vida dele e do reino dele. 3 reinos se juntaram, os moabitas, amonitas e os meunitas. Eles se juntaram e vieram com um batalhão, um exército muito grande contra Josafá. A Bíblia diz que Josafá teve medo. E depois que ele teve medo, ele buscou ao Senhor. Não só buscou, mas ele chamou toda a nação para buscar o Senhor. E as pessoas vieram de suas casas e se colocaram ali no pátio da casa de Deus. E todas as pessoas começaram a jejuar e a orar pedindo de Deus que ele pudesse intervir naquela situação, porque era uma situação impossível. E de repente, uma das pessoas que estava orando, o Espírito de Deus entrou naquela pessoa e disse: Josafá e o povo, fiquem tranquilos que essa batalha é minha, isso é comigo, eu vou resolver isso. E aí a partir de então disse: olha, eu só quero que vocês façam uma coisa, que vocês levantem louvores, que vocês cantem e se dirijam para um lugar chamado Vale de Bênção, e lá vocês vão ver a minha ação. E de repente eles marcaram um dia e começaram a cantar, a louvar ao Senhor, e foram caminhando para o Vale de Bênção. Quando pensaram que não, vinha naquele caminho um rio de sangue, muito sangue sendo derramado, e eles: meu Deus, o que aconteceu? E eles chegaram até aquele lugar e viu que essas 3 nações, os 3 exércitos, um matou o outro, e aí eles começaram a louvar o Senhor. Isso nos ensina muita coisa nesse momento de coronavírus, nesse momento de apreensão, nesse momento de não tem solução. Olha, a solução que a Bíblia mostra através da vida de Josafá é que normalmente o medo vem, ele é natural e ele é normal, e o medo às vezes é muito bom. Só que depois do medo ele reagiu, e a reação dele foi apregoar um santo jejum na igreja. E na igreja no sentido da nação, e a nação toda começou a orar e buscar o Senhor. E depois que a nação buscou o Senhor deu uma resposta, disse: olha, nação, é comigo essa batalha, vocês não precisam lutar. O trabalho de vocês era me buscar, e agora eu aceito a oração de vocês, eu aceito que vocês vieram me ter como Deus no centro. E a partir de então, essa batalha é minha. E o próprio Deus falou para eles irem lá, para eles cantarem, louvarem a Deus. E a partir do louvor, Deus fez a maravilha na vida daquele povo. E aquele povo pôde ver a ação de Deus, tudo destruído, todos aqueles 3 exércitos. E durante 3 dias, diz o texto bíblico, que eles foram pegar os despojos. Era muito despojo, era muita bênção que Deus tinha dado. Então eu quero deixar isso com vocês, que seja a nossa vida, que nós busquemos ao Senhor, que a gente lute em intercessão para que Deus intervenha o mais rápido possível, para que a igreja de Deus e esse mundo e essa terra reconheça Deus como Senhor, e que a gente possa louvar o Senhor no Vale de Bênção. Essa palavra que eu queria deixar com vocês, que Deus os abençoe.
e até a próxima. Valeu, gente! Boa noite, irmãos. O Senhor Deus, nesses dias, nesses momentos angustiosos, Ele tem nos chamado a lembrarmos que Ele vive e que nós o servimos. Então, quando o Senhor Deus, no final da carreira ali de Moisés, quando Moisés está passando a missão a Josué, o Senhor diz a Josué: ser forte e corajoso, porque eu te mandei. Nós vivemos nesse contexto de conduzir a Igreja de Cristo nos momentos difíceis que estamos passando hoje, esse problema desse vírus. Então, nos leva a pensar o tempo de hoje. E nós vamos ver nas Escrituras, lá em Eclesiastes, Salomão dizendo: há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Eu vou ler esse texto rapidamente, para que a gente possa meditar nesse texto. É um texto maravilhoso das Escrituras, porque ele fala: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então hoje nós vivemos nesse contexto de afastar, de abraçar. Nós vivemos no contexto de amar nossos irmãos em oração, em jejum, em lendo as Escrituras e transmitindo as Escrituras aos nossos irmãos, crendo que o Senhor Deus, Ele vai no seu tempo ajudar-nos, confortar-nos, alicerçar-nos na sua graça, na sua misericórdia. Então, amados, fiquem com essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você em sua casa sirva ao Senhor, na sua casa ore, na sua casa jejue, na sua casa leia a Bíblia, tá bom, amados? Um grande abraço do seu presbítero Abraão Lima. Amo vocês, amo a igreja que ama, tá? Grande abraço, boa noite. Boa noite, irmãos. O pecado, ele trouxe novamente a humanidade ao momento de pavor, sofrimento e dor, mas também nos fez ver o quanto somos fracos, dependentes do Senhor Deus. Hoje estamos sem respostas ou soluções para resolver essa pandemia que se alastra pelo mundo todo. Sendo assim, só temos um que pode interceder perante Deus em nosso favor, que é Jesus. Precisamos nos arrepender de nossos pecados e, através da obediência às ordens de Deus, nos tornarmos um novo ser perante Ele. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, fiquemos todos protegidos pela misericórdia de Deus. Essas são as minhas pequenas palavras a todos vocês. Obrigado. Boa noite, irmãos. Salve os irmãos na paz de Cristo. Queremos dizer que nós estamos com muita saudade de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor aí no IPC. Mas aproveitar esse momento e compartilhar um texto da Palavra de Deus que já é bastante conhecido, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, de verso 14, e já diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queremos dizer com isso que a igreja do Senhor, aqui na terra, o povo de Deus, tem grande responsabilidade diante de tudo isso que está acontecendo. Por isso Deus conclama o seu povo, na sua palavra, para se humilhar diante dele, orar e buscá-lo de todo o coração. E quando isso acontece verdadeiramente, no meio do povo de Deus, no povo de Deus, ele mesmo promete que sarará a sua terra, pois a nossa terra está enferma, a nossa terra está doente. Por isso, temos grande responsabilidade de buscarmos o Deus que tudo pode mudar a história, o curso não só da nossa nação, mas também como do mundo inteiro. Que possamos usar esse tempo que a maioria de nós estamos recolhidos em nossos lares para buscarmos o Deus que pode mudar a história. Que Deus realmente derrame a sua graça na vida do seu povo, para podermos contemplar as maravilhas que Deus pode fazer e glorificar e louvar o seu nome. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Bom dia, meus irmãos em Jesus Cristo da Igreja do Crespo. Hoje é a minha vez de falar-vos alguma coisa para nos instruir e para nos edificar. Nos últimos tempos, aprendemos bastante sobre o que é um vírus. E nós temos medo e se instaurou a pandemia. No entanto, lembramos de um perigo muito maior que chama-se vírus do pecado. Todos nascemos com ela. E não existe vacina que o homem consegue inventar. Somente Deus mostrou a vacina. Só que não adianta você saber que existe a vacina e não tomar. É necessário que você tome a vacina e aguente as consequências, porque é a única maneira de você se salvar. O vírus é um ser vivo traiçoeiro. Ele se aproveita da pessoa e o destrói. Muitos vírus, eles se manifestam logo no início, e aí se consegue isolar o paciente e fazer ela seguir as recomendações médicas e muitas vezes curar. Outros são vírus fracos, como o resfriado, que dão mal-estar e se curam com o tempo. Mas este vírus se parece muito com o vírus do pecado. Ela é traiçoeira porque ela nasce com a pessoa, sem ela perceber. E só mais tarde na sua vida ela começa a se manifestar. Lembramos que muitos líderes da humanidade, cruéis ou pecadores ou malfeitores, nasceram nenezinhos fofinhos, mas se desenvolveram conforme a sua genética. Assim Deus nos dá uma vacina. É aquilo que está em João 3,16. Porque Deus deu ao seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, é para nós tomarmos essa vacina e para falar aos outros que esta vacina é única, que resolve o meu problema espiritual, de ter paz com Deus. Que esta pequena meditação seja para a nossa edificação. Que Deus os abençoe. Amém. Boa noite. O que eu poderia deixar para a igreja? Queria deixar um cântico. Sei que alguns já conhecem. Um pequeno trecho desse cântico que fala tão bem esse momento que estamos vivendo e como podemos fazer para passar por esse tempo.
sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque a minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu, recordam que tu és fiel. E de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Essa é a mensagem, vai ficar tudo bem. O nosso Deus está tomando conta de todas as coisas. Nos resta prostrar diante dele e adorá-lo. Boa semana para todos.